um gênero ainda relativamente incipiente. Enquanto a ópera italiana não. A ópera italiana é um gênero bastante consolidado, porque a ópera nasce lá na Itália por volta de 1600. Verdi, então, ele está portanto dentro de uma tradição muito histórica. Ele tem, então, três precursores imediatos, a partir dos quais é possível derivar e compreender a sua estética, que são Rossini, Donizetti e Bellini. Estou ouvindo, embora esteja de costas, porque se não ficar de costas, não consigo ficar. O significado seria para designar a estética desses três compositores. E são bastante diferentes entre si, mas que a gente pode tentar unificar sobre alguns traços gerais, a partir dos quais Verdi, então, constrói a sua estética. Primeiro, talvez até começar pelas tramas das óperas. George Bernard Shaw dizia que a ópera italiana básica, o argumento é tenor que casar com soprano e barítono no Menechão. Depois, musicalmente falando, nós temos o domínio daquilo que se costuma se chamar de ópera de números, ou seja, as óperas são constituídas de números musicais. O número musical de solitária, como tem mais de um dueto, trio, etc., em grande final. Essa ação transforma então, o primeiro recitativo, aquela mistura entre fala e canto, que lá atrás, no século XVIII, era feito do cravo, e aqui vai ser feito cada vez mais junto com a orquestra. E entre esses recitativos significam números musicais, são as áreas, duetos, trios, etc. Aqui nessa época, a área é um evento quase sempre em dois movimentos. Ela começa com a área e depois ela vira o que eles chamavam de cavaleiro. O soldado foi embora, então o soldado, eles estão atacando, e aí o personagem dado para a segunda parte da área que se chama cavaleiro. Normalmente é mais acelerado. Outra coisa, enquanto os compositores da escola germânica estavam bastante interessados no desenvolvimento da linguagem harmônica, aqui isso é menos uma prioridade. A harmonia é considerada um pouco mais simples. O interesse está mais na própria linha vocal. Então, a linha vocal do autor é o rei e a orquestra normalmente está subordinada ao papel de acompanhamento. A gente até que algo pejorativamente compara a orquestra do canto italiano ao galega, que fala no fundo, enquanto tudo que acontece interessante está na voz do autor. Uma escrita vocal bastante floreada, bastante ornamentada. Verdi vai manter essa primazia da voz, mas ele vai se sofisticar cada vez mais com o acompanhamento orquestral. A orquestra também vai crescer com o Verdi. Quando a gente chegar aqui na vida, a gente já vai ter uma orquestra muito mais robusta. Então a linha vocal é muito menos floreada e o meu canto é muito mais central e menos agudo. Isso esse tipo uma orquestra. Então, Verdi era a última hora, tinha composto 29 horas, depois ele resolveu uma mais que estava fazendo. Bellini viveu apenas 34 anos. Então, ele teve de vida ativa, composicional, ele teve 10 anos. Nesses 10 anos ele compôs 10 óperas ou 11, uma foi uma revisão da outra. Então dá uma por ano. O Donizetti, que viveu 51 anos, aí ele não teve aposentadoria, não morreu tão cedo assim, ele compôs 71 óperas. Então, aqui a gente está num sistema quase, digamos, industrial de produção. Né? Aqui, para a gente entender o que é então a ópera na Itália nessa época, que é um período ao qual o Verdi corresponde, talvez a gente não deva pensar tanto na história da música quanto na história de uma arte que nos está mais próxima, no cinema. Vocês peguem, sei lá, a fotografia do Billy Wilder, que tem 2, 3 filmes no ano, de uma Bette Davis, tal, é por aí. Tinha justamente por isso tinha convenções rígidas. Se você ficar pesquisando linguagem, você não consegue produzir em escala. Você tem que refletir sobre a obra. Então já vinha um molde pronto de como fazer a obra, e aí se compunha bastante. Verdi também compôs bastante em sua primeira fase. Verdi começa a sua produção operística com uma ópera chamada Oberto, que ele faz estrear na Scala de Milão. Entre o Oberto e a Traviata, que vocês já ouviram falar,
Nós temos 14 anos. Esses 14 anos ele compõe 18 óperas. Muito mais do que uma por ano, portanto. Não à toa, ele muito espirituosamente chamava esses anos de Anni di Galera. Anni di Galera, os anos das galés. Continuam fazendo coreografias sobre como eu devo segurar o microfone. Eu sugiro, talvez, para uma próxima vez, aqueles ramais de PBX que a Madonna usa. Os Anni di Galera estão tentando trazer o foco para o Verdi, não para o microfone, são esse período inicial da produção verdiana. O ponto de virada é aqui. Na verdade, um pouquinho antes, em 1851, ele compôs Rigoletto. 53, La Traviata e Il Trovatore, essa trilogia popularíssima até hoje. Muitos chamam da trilogia popular, da trilogia romântica de Verdi. Então aqui, evidentemente, representa um ponto de virada. A partir daqui, com enorme popularidade, ele pode finalmente, ao luxo de um pouco menos, de escolher os projetos aos quais ele vai se dedicar. Então, a maior parte das obras do Verdi está concentrada aqui, e ainda corresponde justamente a esse segundo momento, em que ele pode escolher encomendas mais interessantes, pode escolher os projetos aos quais se dedica, pode dedicar mais tempo a esses projetos, pode revisar obras de juventude, por exemplo, a obra Macbeth que ele revisou, o Simão Boccanegra que ele revisou, a Forza del Destino que ele revisou, ou até ir atrás de projetos que não se realizaram. Por exemplo, ele teve a vida toda a intenção de fazer uma ópera a partir do Rei Lear de Shakespeare, mas esse Rei Lear verdiano acabou não saindo. Então, essa segunda prática verdiana, que vai ser coroada em 1871 com Aida. Contar a história de Aida. Eu planejei o seguinte, eu espero que dê para todo mundo ver. A RAI, a emissora italiana, fez uma minissérie sobre a vida de Verdi e tem um episódio focado na Aida. Então eu pensei em mostrar isso para vocês e depois explicar aquilo que no episódio já está bem explicado, mas a gente volta com maior vagar para tentar se debruçar sobre alguns detalhes. Eu espero que aqui o som e o microfone não atrapalhem. Certainly not because Verdi's inspiration had flagged. Aida was actually composed rapidly in complete self-confidence. The youthful audacity of the early Verdi can be heard again in this rich score. But Verdi hesitated. No meio dessa obra faraônica, que claro que todo mundo muito mais do que deveria, no meio dessa grande obra,
a exportação americana de algodão. As regiões algodoeiras passam a florescer, é o caso do Egito. O Egito, nessa época, pertence ao Império Otomano. O soberano do Egito tem o título de Khediva, que é uma espécie de título de vice-rei do Império Otomano. Então, o Khediva, Ismael Pasha, diante dessa prosperidade econômica inesperada, tenta fazer do Cairo meio como se fosse uma Paris ali no norte da África. Traz signos de modernidade ocidentalizante. Um deles, então, resolve construir uma casa de ópera no Cairo. Então, uma casa de ópera, construída em 1869, esta sim, para celebrar a inauguração do Canal de Suez. Casa essa, por curiosidade, destruída no incêndio em 1971, jamais foi construída. Então, para essa casa, o diretor dessa casa chegou a escrever para o Verdi e pediu que ele compor uma obra para a inauguração do teatro. Certamente não seria uma obra, mas compor uma cantata, uma ode, algo que fosse adequado. O Verdi falou: desculpa, mas essa ocasião eu não faço. Nessa época, Verdi vinha compondo, subcomendo e vinha compondo muito para Paris. Tinha composto uma obra chamada L'Evêque Sicilienne, que se conhece em italiano como L'Evêque Sicilienne, e depois escreveu o seu Don Carlo para Paris, também em francês. Ficou muito próximo do libretista do Don Carlo, chamado Camille Dulop. E aí, foi esse Camille Dulop que primeiro tentou convencer o Verdi de todo jeito a compor mais para Paris. Nessa época, a gente tem uma dominação econômica na Inglaterra, uma dominação cultural parisiense. A Ópera de Paris oferecia orçamento, oferecia condições de trabalho muito boas. Rossini e Donizetti já tinham composto muito para Paris. Mas Verdi ficou um pouco esgotado com as suas experiências de compor para Paris, por causa das demandas específicas de lá. O Verdi chegou a falar numa carta: eu não aguento, eu tenho que pensar sempre que estou compondo para vocês. Tem muita gente dando palpite, eu quero ter o controle total do trabalho. Mesmo o centralizador como Richard Wagner, que tem todas as suas obras ensinadas em Paris, teve que modificá-las para entrar no sistema parisiense, coisa que aconteceu com sua obra com Reuser. O Wagner teve que seguir um balé para fazer parte das convenções da época. Então o Verdi falou: Paris nunca mais. Aí o Dulop falou para ele: puxa, mas então eu estou aqui com uma proposta e veio lá do Egito. Então o Egito tinha tentado encomendar uma obra qualquer para a inauguração da Dulop, não deu certo, mas os reis do Egito, o soberano Khediva do Egito, queria muito que fosse composta uma obra, já não mais, para essa sua nova casa. Ele elegeu um intermediário e falou: se o Verdi comprar, vai atrás do Gounod, vai atrás do Wagner, a gente precisa de um grande nome político para uma obra para cá. Ele se serviu, então, de um intermediário francês, chamado Mariette, que tem um ensinou chamado de egiptologia, que é a descoberta do Egito pelo Ocidente. A gente está aqui na segunda metade do XIX. Na virada do século XVIII para o XIX, Napoleão fez a sua famosa campanha militar do Egito, alto dessas pirâmides, 40 séculos, os containers, etc. Isso atraiu para os franceses a atenção sobre o Egito. Não é por acaso que o francês, Champollion, quem decifra a pedra da Roseta em 1822, ou seja, quem decifra os hieroglifos egípcios. Então, digamos assim, o sucessor de Champollion, Mariette, foi para o Egito. O Khediva nomeou chefe das antiguidades, depois ele trabalhou no Museu do Louvre, e ele cuidou, em 1867, que tinha, portanto, na inauguração ainda, do pavilhão egípcio da Exposição Universal de Paris. Tinha uma mostra universal de Paris, mostrando Paris de todo mundo, e era o pavilhão do Egito, a primeira vez.